E aí a gente chegou de fato, até o final desse livro, porque pessoas estiveram ao meu lado. Oi, gente! Hoje o podcast é comigo mesmo, entrevistado Cláudio Márcio Salviano. E eu quero falar para vocês especificamente do meu livro, que já está na 2ª edição, graças a Deus. E trocar uma ideia até para que você possa se motivar a chegar até o final daquilo que você propôs a fazer. Esse livro, ele começou, na verdade, muitos dizem que o livro é um filho, né? E ele começou a ser gerado praticamente há 30 anos atrás. De fato, eu não fui um escritor. Eu fui jogando no Word, fui jogando nos papéis, né? Minhas ideias, minha vivência. E muitas pessoas me falavam que eu deveria escrever um livro. Eu trabalhei na comunidade Esquadrão da Vida por mais de 30 anos e muitos pais, muitas pessoas que eu convivi me diziam: você tem uma história muito boa, por que você não escreve um livro? Alguns amigos também me diziam, e aí a gente chegou de fato, até o final desse livro, porque pessoas estiveram ao meu lado. Esse livro é um livro que eu falo da minha vida, mas uma das principais coisas desse livro foi honrar pessoas. Aqui eu honro meus pais, meus irmãos, minha família, minha esposa, minha sogra, pessoa fantástica, minha filha. E também falo de coisas muito felizes que aconteceram comigo e também coisas tristes, como foi quando Deus decidiu levar a Sofia, minha filha de 11 anos. E nesse livro eu procuro deixar bem claro que a vida não é só felicidade. Aliás, felicidade é uma palavra que muitas pessoas ousam definir, mas ninguém sabe de fato o que significa. Agora, nesse livro também eu falo sobre questões técnicas, questões de psicologia, o que eu entendo da psicologia, como cientista, e como a fé e a psicologia podem sim caminharem juntas. Aliás, eu procuro me definir como um cristão psicólogo, porque antes da psicologia nascer, o cristianismo já existia. E eu, como cristão, preciso respeitar isso, a história. E assim como respeito todos os teóricos da psicologia. Esse livro é um encontro da psicologia e da fé. É um encontro que 30 anos de experiência em consultório, em comunidade terapêutica, em palestras, em empresas. Hoje eu tenho tido o prazer de dizer e entregar para as pessoas um pouco da minha história. Eu deixo bem claro que a vida não é só acertos. Teve muito erro, muita dificuldade. Nesse livro eu falo da minha história e eu conto que eu passei fome. Algumas pessoas não sabem disso. Eu conto sobre os dias difíceis que eu vivenciei longe da minha família. Dias difíceis que eu vivenciei trabalhando muito. Mas nada do que ocorreu foi em vão. Esse é um aprendizado que eu gosto também de citar para as pessoas, que agora talvez você não saiba o porquê de algumas coisas estarem acontecendo na sua vida.
Mas pode ter certeza, se você estiver tentando fazer o certo, tentando acertar, lá na frente você obterá a sua resposta. E eu espero que cada um que esteja nos vendo hoje possa ter essa convicção de que está tentando fazer o certo e com muita fé, com muita disciplina, com muita ordem, com muita vontade e usando toda a sua inteligência a seu favor. Você pode não só escrever um livro, mas fazer coisas que talvez você tenha no coração de fazer. Esse livro, nós falamos aqui também da importância de levar o lado lúdico. Talvez outro psicólogo jamais falaria coisas engraçadas que aconteceu no consultório. E aqui tem várias histórias, não só do consultório, mas da minha jornada como psicólogo, como profissional. E às vezes as coisas acontecem assim. Vou falar aqui, né, uma das histórias que aconteceu. Eu estava prestes a atender uma pessoa e eu saí apressadamente de casa. E naquela pressa eu peguei 2 sapatos no escuro para não acordar minha esposa e coloquei no pé e fui atender. Para minha surpresa, enquanto eu estava atendendo aquela pessoa, eu olhei para o meu pé e eu percebi que estava com 2 pares de sapato, um pé de outro. Aquilo foi assim constrangedor, mas a pessoa nem percebeu, porque eram semelhantes, mas eu percebi. Por que eu falo isso? Porque nós estamos sempre nos deparando com coisas que nós podemos fazer pela pressa, ou seja o que for que aconteça. Mas se você não deixar de fazer, por exemplo, o seu trabalho e continuar, foi o que eu fiz. Esperei a sessão terminar, foquei nos olhos do paciente e troquei os meus sapatos. E isso virou algo para que eu colocasse aqui no livro como algo engraçado. E de fato foi. Todas as pessoas, colegas que eu falo isso, eles dão risada e tal, né? Mas são coisas que muitas pessoas talvez não queiram falar. Outra coisa engraçada que aconteceu. Minha esposa estava sempre no final do dia no consultório e a minha filha estava sendo amamentada e tinha uma mamadeira e a minha esposa estava dando a mamadeira para minha filha, conversando comigo, e ela colocou a mamadeira atrás do computador e eu não percebi. No outro dia eu fui atender uma pessoa e aí, aliás, era um casal. Eu me lembro que o casal ficava assim entre risos e eu falei, mas o que será que está acontecendo? Por ética não perguntei, terminei a sessão. Quando eu fui abaixar o computador, o que estava lá atrás, e só eles tinham a visão da mamadeira. Eu fiquei pensando assim, esses clientes, pacientes, jamais voltarão ao psicólogo, né? Porque talvez tenham pensado, esse aí está na época da mamadeira ainda. Sei lá o que eles pensaram, mas também foi uma coisa muito engraçada que aconteceu e, obviamente, depois desse dia, minha esposa nunca mais fez isso. Aqui existe várias histórias e uma das coisas que eu tenho pedido para o pessoal que lê o livro é dar uma devolutiva, né? E também acessar os QR Codes. Esses QR Codes, eles vão projetar você, leitor, até a mensagem que está no meu YouTube. Aqui, por exemplo, a história entre eu e meu pai, as histórias que ele me contava na infância, uma delas é uma charada que ele dizia: do pão matei a pida, da pida matei 7, do 7 escolhi o melhor, atirei no que eu vi, matei o que eu não vi, assei com a madeira sagrada e comi, morto carregando vivo é coisa que eu nunca vi. Parece simples isso,
mas me rendeu nota 10 na faculdade quando eu tive que expressar algo da minha infância que eu aprendi com a família. E eu coloquei isso no meu livro. E no QR Code você vai lá e tem meu pai falando isso para mim na atualidade. Muitos outros QR Codes, né? Uma das coisas mais prazerosas que eu coloquei nesse livro foi quando eu estava ensinando a minha filha Sofia, que já não está mais conosco, a fazer orações. E ela estava fazendo uma oração no meu colo e ela dizia: Papai do céu, abençoa o papai. E eu pude dividir isso com as pessoas também através desse livro, através do QR Codes também. Enfim, tem muitas histórias e o que eu quero de fato com esse podcast aqui, monólogo, é dizer para você, não desista. Algumas pessoas levaram muito a sério não desista quando eu as instruí. Eu me lembro de um caso de um paciente que eu disse para ele em inglês, não desista é don't give up. E ele, de certa forma, gostou muito disso e fez uma tatuagem enorme nas costas, don't give up. E eu quero dizer para você, não precisa se tatuar, mas lembre-se, não desista, não desista. Esse é o ponto principal da nossa vida, continuar. A ideia desse título, né, Confissões de um Psicólogo, quando a psicologia e a fé se encontram, é justamente questões muito pessoais. Eu sempre digo que é impossível nós negarmos aquilo que nós acreditamos. Existem algumas crenças que eu aprendi na questão da psicologia cognitiva comportamental que precisam ser desmistificadas. E existem algumas crenças que precisam ser potencializadas. E algo que eu vejo assim, que infelizmente alguns cientistas ainda não têm essa visão de que a fé ou aquilo que é o transcendente, aquilo que nós não explicamos, obviamente vem antes de tudo aquilo que hoje se explica. E, na minha concepção, existe um arquiteto maior. Alguém que fez tudo isso, que é muito mais superior, que não se limita a nós, a tempo, a espaço, a matéria. E um dos objetivos desse livro, desse título, é justamente isso. É nós nos entendermos como simplesmente pessoas, seres humanos. E aquilo que é transcendente não nos pertence saber, e está tudo bem. Agora, precisamos também não evitar essa discussão, conversarmos a respeito de fé e ciência. É como se nós falássemos sobre psicoteologia. Fazemos uma junção positiva. Todos nós sabemos que um dos maiores psicólogos, e posso dizer mestre e doutor, foi Jesus Cristo. Isso é inegável. A história nos diz isso. Então, é importante que nós saibamos e nós também venhamos a respeitar a fé. Eu, enquanto profissional, eu não falo da minha fé em consultório. Qualquer pessoa que vier para um atendimento, há um respeito à fé dessa pessoa. E aí o nome que se dá é espiritualidade, não é religiosidade, que é muito importante também. Eu tenho dito isso em muitos locais. Quando você fala essa palavrinha mágica, que é a fé, que é algo que nós não podemos tocar, não podemos conceber 100%, porque isso é algo, ouso dizer, divino. Então, por isso, o título Confissões de um Psicólogo
quando a psicologia e a fé se encontram. Confissões significa eu falar abertamente sobre a minha vida. Muitas coisas que eu disse aqui, como minha experiência pregressa, de onde eu vim, minha família, e é uma exposição, por isso o nome confissão. Poucas pessoas gostam de se expor, e essa exposição tem um propósito, honrar pessoas, porque se eu cheguei até aqui, foi porque eu estive do lado de grandes pessoas e de pessoas que fizeram a minha história também. Esse livro deu muito trabalho. É um filho que dá muito trabalho. Desde a capa, eu comecei a mandar prematuramente algumas capas para algumas pessoas e pedir opinião, e fiz até um questionário. Muitas pessoas pensaram de maneira diferente. E aí eu comecei a rever a quantas pessoas eu devo perguntar algumas coisas. E aí eu já tinha decidido a capa, foi até um momento engraçado que eu perguntei a um amigo, designer, e que entende dessas coisas, e ele falou, vamos mudar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vou mudar mais. Não estava aguentando mais mudar. Você que já fez um livro, você que já escreveu, sabe o que é isso, a dificuldade que é. E quando foi para revisão, a pessoa lá que estava fazendo essa revisão mudou o texto, parecia que algo que aconteceu antes veio depois, e deu um trabalho medonho essa questão também. Organizar as fotos, né? Organizar o QR Code, eu achei uma ideia fantástica a questão do QR Code, e as dificuldades foram inúmeras, né? O texto ia, voltava, foram, posso dizer aí, alguns anos para que essa obra pudesse chegar, e não pense você que chegou perfeita, né? Já estamos na 2ª edição, e eu já olhando assim, eu quero mudar algumas coisas já, né? Não sei se teremos aí a 3ª edição, mas fato é, eu aprendi uma coisa que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de aprender, mas é algo muito simples, eu quero passar para você. Melhor o feito do que o perfeito. O que significa isso? Tem muitas pessoas que esperam ter tudo para fazer o seu sonho, para construir o seu sonho. E quando ele vai chegando para construir, ele olha para o lado e vê alguém que já havia feito aquilo. Ou seja, não espere um mundo perfeito, pessoas perfeitas, não espere tanto para você começar a fazer aquilo que você deve fazer, que você sabe fazer. Não é fazer de qualquer jeito, mas vá fazendo de acordo com as suas possibilidades. Não pare, não pare. Eu volto a estimular você, e me vem à mente aqui uma história muito legal que ficou na minha mente e até hoje está, há mais de 30 anos. Eu não sei qual exército, eu só sei que aconteceu de um grupo indo para a guerra, se reuniu com aquele líder, aquele major, coronel, e ele tinha que dar uma palavra para aquele grupo. E ele subiu ali naquele palanque, todos estavam enfileirados, aguardando uma palavra. E ele olhou fixamente para aquele grupo e ele disse somente uma coisa: não desista, não desista, não desista, não desista. E desceu daquele palanque. Moral da história: não desista você também dos seus sonhos. Eu não desisti do meu. Esse é um deles que eu já concretizei. Perfeito? Não, jamais. Eu costumo dizer que perfeição só em Jesus Cristo. Até que prove o contrário, todos nós estamos aqui caminhando para que possamos ser melhores. Bom, na prática, eu carrego muitas lições aqui com esse livro, porque quando nós passamos
por algum caminho que tem muitas pedras, nós acabamos criando certos anticorpos. E eu aprendi muito. Por exemplo, a questão de não me deter a detalhes insignificantes muitas vezes. Esse aprendizado desse livro pode me levar a outros livros agora. Então eu tenho, posso dizer, meio caminho andado para próximos livros e próximos desafios. Eu aprendi muito porque esse livro me fez, enquanto eu escrevia, me fez lembrar a minha história e me fez lembrar que ainda tem muita coisa que pode ser dita através de livros. E eu volto a dizer o que eu sempre digo em palestras: nós somos a nossa história. Outra coisa que eu quero deixar bem claro nesse livro e dizer para você que o prefácio, eu não tive dúvida, duas pessoas especiais fizeram o meu prefácio. William Quintela, doutor William Quintela, e Ranulfo Nascimento. São dois teólogos muito amigos, duas pessoas muito especiais. Inclusive no QR Code das páginas aqui que se referem a eles, você pode ter acesso e conhecê-los também. Lá eles falam um pouco sobre mim e um pouco sobre a história que nos une. Então, essas duas pessoas muito especiais, o Ranulfo eu o conheci em meados de 90, 92, 93, e ele tem uma história fantástica de superação, de mudança de vida, e depois de 20 anos eu voltei a encontrá-lo e ele me disse uma coisa que eu mesmo não me lembrava, que um dia ele queria desistir da mudança que ele estava tendo e queria voltar para a sua vida pregressa. E aí ele me disse assim: só que você me ajudou naquele dia, você fez uma prece, uma oração por mim, e eu não desisti. 20 anos depois ele me fala isso e eu nem lembrar disso lembrava, mas eu lembrava que isso eu fazia. Eu tinha um hábito de levar as pessoas para debaixo de uma árvore e fazer uma oração por ela, mesmo que ela quisesse ir embora. E aquele dia Ranulfo não desistiu. E passado 20 anos, coincidiu de ser num episódio próximo ao falecimento da minha filha. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop lá em Porto Alegre, onde o Ranulfo estava, e de repente o líder do Ranulfo disse para mim uma frase que nunca vou esquecer: Salviano, você não tem mais a sua filha, mas aqui está um filho seu. Aquele momento eu entendi o significado real da minha existência. Eu não tenho só filhos biológicos, tenho filhos, graças a Deus, em muitos locais, que são filhos que nós chamamos filhos na fé. E isso não é mérito meu, tanto assim que algumas coisas eu até esqueci. Mas depois de 20 anos isso me veio à mente e eu fiz questão de chamá-lo para que ele fosse a pessoa que escrevesse o meu prefácio. E o William Quintela é um queridaço que eu estudei com ele no colegial. E desde o colegial nós tivemos assim uma afinidade grande, né? Nós não falávamos da mesma fé e de repente eu o encontrei e nós estávamos ali conversando de coisas sobre filosofia, psicologia, espiritualidade. Hoje ele é o diretor Seminário Batista, né, de São Paulo, Campinas, e é um amado, um irmão. Eu abro até um parênteses aqui para dizer uma frase que diz o seguinte: há amigos mais chegados que irmão. E o William Quintela é um deles na minha vida. E eu termino a minha fala dizendo para você: todos nós temos a nossa capacidade. Você tem
um alvo? Você tem um objetivo? Quais são as suas metas? Descreva isso, alvos a curto, médio, longo prazo, e busque atingi-los. Faça aquilo que você sabe que você é capaz e não desista. Não se iluda, você vai errar. Mas só acerta quem já errou muitas vezes. Grande abraço, Deus te abençoe.